multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Abram suas Bíblias em Atos 10, por favor. Nós temos visto nestes últimos domingos a respeito de Jesus Cristo ser o único caminho para Deus. E este domingo e o próximo eu gostaria de concluir este tema com os irmãos, proclamando que Cristo Jesus é o único caminho para Deus. Mas há um texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que eu gostaria de tratar com os irmãos com relação a este tema que eu trouxe a vocês. Embora o texto seja muito longo, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler algumas passagens bíblicas aqui deste texto para conversar com os irmãos um pouco a respeito da vida de Cornélio. É uma passagem muito bonita, uma passagem muito bela. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção no que eu vou dizer aqui hoje, que os irmãos ficassem atentos, fazendo um favor no que eu vou dizer aqui hoje. Algo que me salta aos olhos aqui na vida de Cornélio. Inicia-se aqui no verso 1 e no verso 2, quando Lucas, inspirado por Deus, ele começa esta narrativa na vida do centurião Cornélio, dizendo o seguinte: que morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Este homem, este Cornélio, ele era um soldado. No nosso dizer contemporâneo, é como se ele fosse um sargento das Forças Armadas de Roma, do poderio do exército de Roma. E este Cornélio era um homem que, embora servo do imperador romano e embora servo da corte chamada italiana, e embora fosse um serviçal do Império Romano, o versículo 2 do capítulo 10 de Lucas me diz que este Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Irmãos, muitas vezes nós observamos algumas pessoas, nós observamos a vida de algumas pessoas, a rotina de algumas pessoas, e muitas vezes a rotina ou a vida das pessoas nos chamam a atenção de tão linda esta rotina, ou de tão benéfica aos outros é esta rotina diária das pessoas. E muitas vezes nós nos confundimos, e muitas vezes nós pensamos que só porque uma pessoa se porta bem, ou só porque uma pessoa ela vive bem em sociedade, essa pessoa é uma pessoa verdadeiramente temente ou piedosa ao Senhor Deus. A palavra nos diz aqui no verso 2 do capítulo 10 de Lucas que Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus. São duas informações. E o que mais? Cornélio fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então eu tenho algumas informações da vida de Cornélio. Eu tenho a informação que primeiro ele era piedoso, segundo, ele era temente a Deus, não só ele, mas com toda a sua casa. Ou seja, Cornélio era um homem que dava exemplo,
Cornélio era um homem que era seguido pelos seus familiares. E Cornélio, ele fazia muitas esmolas ao povo. O Cornélio fazia muito bem ao povo. E a palavra me diz, por último, da vida deste homem, que de contínuo ele orava a Deus. Ele orava a Deus. Quem é este homem? Quem é este homem? Se hoje nós víssemos alguém com essas características ou com esses atributos, se nós víssemos um homem ou uma mulher com essas qualidades, será que nós apontaríamos o dedo para esta pessoa e diríamos aqui está verdadeiramente um servo de Deus? Será que eu olharia para essa pessoa e falaria, essa pessoa é tão boa, ou essa pessoa faz tanto bem, ou faz tanta caridade, que com certeza ela conhece Cristo, ou ela conhece Jesus Cristo? E a minha pergunta para vocês e para mim hoje é esta: será que uma pessoa, por melhor que seja, por mais piedosa que seja, ou por mais temente a Deus que ela seja, será que ela pode ser salva por esta piedade dela? Será que ela pode ser salva pelas esmolas que ela dá, pelas caridades que ela faz, pelo bem que ela faz? Ou não? Ou não? Essa é a vida de Cornélio, um homem que orava de contínuo a Deus, mas que um dia ele ouviu a seguinte indagação. Cornélio, no verso 4, Cornélio, este homem, Cornélio, fixando nele, em quem? No anjo enviado por Deus para falar com ele, que está no verso 3, e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. É como se o anjo estivesse dizendo assim: Cornélio, o que você tem feito ao povo, e as tuas orações têm sido ouvidas por Deus. A sua busca, vamos dizer assim, ou a sua procura por uma comunhão maior, autêntica e íntegra com Deus, não foi desperdiçada. Não foi desperdiçada. Embora muitos, eu li isso no começo do culto, embora muitos nos desamparem, o Senhor Deus não nos desampara. Embora nosso pai, nossa mãe nos desamparem, o Senhor Deus, Ele nos acolhe. Ele nos acolhe. E Ele fez isso com Cornélio. Porque o anjo diz a Cornélio: as tuas muitas orações, ou as tuas orações que você faz de contínuo, e as caridades que você faz ao povo, subiram para a memória diante de Deus. E Deus sabe o que você está fazendo. Deus tem tocado a sua vida para que você seja um homem caridoso, um homem piedoso, um homem temente a Deus e um homem que ora continuamente. O Senhor Deus tem te tocado e tem levantado você aqui neste local para que você faça isso ao povo e que você ore de contínuo. Meus queridos, enquanto Cornélio passava por esta experiência com Deus e esta visão que ele teve com relação a Deus, no verso 9, a palavra nos diz que no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Percebam que Cornélio, quando ele é chamado por Deus, Cornélio, e o anjo do Senhor diz a ele que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus, do verso 5 ao verso 8, o anjo diz a ele assim: envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo diz a Cornélio: envia homens a uma cidade que fica a quase 50 quilômetros de onde você está, e procure ali um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro, que é Pedro, o apóstolo de Cristo Jesus. No dia seguinte,
a este acontecimento. Indo eles de caminho, estes homens a quem Cornélio havia enviado à cidade de Jope, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, por volta de 3 horas da tarde, por volta das 15 horas, a fim de orar. Pedro sobe ao eirado desta casa, no local onde ele estava, e no verso 10 do lado nos diz que ele estava com fome e ele quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, enquanto ele orava, enquanto preparavam-lhe a comida para ele comer, sobreveio-lhe um êxtase. E a palavra nos diz que Pedro, ele tem uma visão da parte de Deus. Este êxtase é uma visão da parte do Senhor Deus que Pedro tem no eirado desta casa. E no verso 11, a palavra nos diz que Pedro, nesta visão, ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra por 4 pontas. Verso 12: contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mata o quê? Come o quê? No verso 12 nos responde: toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Uma voz do céu diz para Pedro: Pedro, levanta e come. Porém Pedro replica a esta voz e diz assim: de modo nenhum, Senhor, eu matarei e comerei isso que está sendo mandado que eu coma, porque jamais comi coisa alguma comum em mundo. Pedro, meus queridos irmãos, era judeu, e o judeu não poderia comer algumas coisas proibidas desde o Velho Testamento. E muitos eram os animais considerados pelos judeus imundos, impuros, desprezíveis, que o judeu não poderia comer, não poderia nem tocar, quanto mais comer. E Pedro diz a esta voz: não, Senhor, eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. E enquanto Pedro está tendo essa visão, este êxtase da parte de Deus, aqueles homens enviados por Cornélio estão seguindo até Jope, uma distância grande, uma distância consideravelmente grande, de quase 50 quilômetros, para se encontrarem com este homem que estava tendo esta visão, e disse ao Senhor: Senhor, jamais comerei coisa que seja comum ou imunda. Verso 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, não consideres comum. E o verso 16: sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Foi recolhido ao céu. Mas, irmãos, que coisa interessante. O verso 2 do capítulo 10 me diz que Cornélio era um soldado romano, um sargento romano, vamos dizer assim, porém era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que fazia caridades, e era um homem que de contínuo orava a Deus. Não era um homem que orava aos deuses pagãos romanos, mas era um homem que se dedicava de contínuo à oração ao Senhor Deus. Porém, era um homem que poderia ser rechaçado ou desprezado por Pedro, se Pedro não tivesse sido preparado por Deus para esta incumbência que Deus deu a Pedro. Deus disse a Pedro no verso 15: ao que Deus purificou, não consideres comum. Não consideres comum. No desenrolar da nossa história aqui, meus queridos irmãos, estes homens chegam a Pedro, chegam diante de Pedro, e chamam Pedro para que Pedro volte com eles até onde o centurião Cornélio estava.
O verso 33 do capítulo 10, verso 33 do capítulo 10, do verso 23 até o verso 32, nos relata a conversa entre Pedro e os homens que Cornélio enviou, e nos diz que Pedro segue de volta com estes homens para junto de Cornélio, Percebam que no verso 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Havia muitas pessoas com Cornélio, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Esta visão, ou este êxtase que Pedro teve, esta preparação de Deus na vida, no coração de Pedro, era para mostrar para Pedro o seguinte: Pedro, eu não estou falando aqui de comida, eu não estou falando aqui de matar a fome, eu estou falando aqui de vidas, de pessoas que ouvirão a palavra do Senhor, e embora não sejam judeus, a eles também deve ser pregado o Evangelho da salvação e já arrependimento de Cristo Jesus. Pedro, no verso 29, diz: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aí Cornélio responde a ele: faz hoje 4 dias, que por volta desta hora, por volta de 3 da tarde, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, um anjo do Senhor, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas diante de Deus, ou na presença do Senhor. No verso 33, portanto, sem demora, Pedro, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha que coisa linda, meus queridos irmãos. Embora Cornélio tivesse uma vida de oração, de contínuo a Deus, porque era tocado a Deus para fazer isso, Cornélio ainda não conhecia o Senhor Deus verdadeiramente, porque a ele não havia sido pregada a palavra de salvação em Cristo Jesus. E nós não podemos confundir as pessoas que fazem o bem ou que se portam bem na sociedade e dizer que elas têm o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus se dá única e exclusivamente através da pessoa de Cristo Jesus. Percebam, meus irmãos, que no verso 34, então falou Pedro dizendo: reconheço que por verdade Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Deus tinha dito a Pedro: Pedro, estes quadrúpedes que outrora eram proibidos que vocês comessem, você não poderia nem tocar nesses quadrúpedes, levanta, mata e come. E quando Pedro se recusa, Deus fala para ele: o que Deus considera puro, não o torne imundo, ou então não torne imundo o que eu purifiquei. E no verso 34 há um complemento dessa visão de Pedro, quando Pedro diz assim: reconheço por verdade, porque assim Deus me ensinou, que Ele não faz acepção de pessoas. E eu pergunto aos irmãos: por que então que nós fazemos acepção de pessoas? Por que é que nós fazemos acepção de pessoas? Por que é que nós desprezamos os outros? Por que é que nós ridicularizamos os outros? Por que é que nós desrespeitamos os outros? Por que nós não pregamos a palavra a todas as pessoas? Por que nós nos fazemos melhores que os outros? Por quê? Porque nós não nos aceitamos como irmãos em Cristo Jesus, nos damos as mãos em comunidade, proclamamos o Evangelho, nós nos desprezamos, nós fazemos acepção de pessoas como próprios irmãos que congregam conosco. Por que é que nós fazemos assim? Por que é que nós consideramos impuros aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador?
consideramos desprezíveis aqueles que, como nós, creem e proclamam a palavra do Senhor Jesus. Porque nós esperamos faz a acepção de pessoas, mas nós fazemos, e nós erramos e pecamos quando fazemos assim. No verso 35, Pedro continua: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Lhe é aceitável. E o que Pedro quis dizer com isso? Quem é aceitável diante de Deus? Quem é aceitável diante de Deus? Percebam que Cornélio, mesmo sendo um gentil, mesmo Cornélio ainda não tendo sido abraçado pelo restante dos homens e mulheres que haviam crido em Cristo Jesus, Cornélio, ele era um homem aceitável a Deus. Percebam que Deus diz a ele: as tuas esmolas foram lembradas, a tua forma, o seu comportamento tem sido visto, porque Deus tocou na vida de Cornélio, mesmo ele ainda sendo ímpio, mesmo a palavra do Senhor não tendo sido pregada aos ouvidos de Cornélio. Cornélio era um homem aceitável por Deus. Não pelos méritos de Cornélio, porque mérito nenhum Cornélio tinha, mas pelos méritos de quem morreu por Cornélio. E este alguém é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho no verso 22 do capítulo 10 de Lucas ainda, aqueles que foram enviados por Cornélio e chegam a Jope e se encontram com Pedro, eles dizem assim: o centurião Cornélio, o oficial Cornélio, da guarda romana, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Perceba que Deus toca no coração de Cornélio. Cornélio sabe que ele precisava de algo mais. Cornélio precisava ouvir as palavras de salvação, que são as palavras de Cristo Jesus. Perceba que no verso 22 os homens dizem para Pedro: olha, um anjo do Senhor instruiu Cornélio para chamar-te Pedro, para que você, Pedro, pregue a palavra de Jesus a Cornélio. E percebam que no verso 33 do mesmo capítulo 10, Cornélio diz a Pedro: nós estamos prontos, eu e todos nós que estamos aqui, estamos prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Agora, meus irmãos, que palavras são estas que Deus enviou Pedro a pregar a Cornélio e a todos que estavam com ele? Virem a página, por favor. Capítulo 11, verso 14 e verso 18. Meus queridos, Pedro vai à casa de Cornélio. Pedro prega a Cornélio a salvação em Cristo Jesus, a palavra de arrependimento para a remissão de pecados. E Pedro prega aqueles homens. E acontece algo maravilhoso na vida daqueles homens, que o Santo Espírito de Deus, como havia acontecido no Pentecostes, em Atos 2, ocorre da mesma forma. O Espírito do Senhor desce sobre aquelas pessoas. Quem é aceitável a Deus? Quem é aceitável a Deus? Todo aquele que Deus chama. Todo aquele que Deus chama é aceitável a Ele. E todos esses aceitáveis estão distribuídos em todas as nações, em todos os bairros da cidade. Cabe a nós pregar a palavra de Deus. Agora, que palavra é essa que Pedro foi pregar a Cornélio? E Cornélio diz: Pedro, prega a palavra que te foi ordenada a pregar. Verso 14 do capítulo 11 de Atos nos diz: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ela me diz aqui em alto e bom som que Cornélio não era um homem salvo por Deus em Cristo Jesus.
embora fosse um homem que orasse demais, embora fosse um homem que tivesse bom testemunho da sociedade da época, embora fosse um homem que fazia muitas esmolas ao povo, embora fosse um homem que era piedoso e temente a Deus, este homem não era salvo. Este homem ainda não havia se rendido a Cristo Jesus. No verso 14 me diz: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. O que me salta aos olhos aqui, somente a salvação para aqueles que ouvem conscientemente as palavras de Cristo Jesus e se rendem a essas palavras e proclamam essas palavras como uma verdade absoluta. Meus irmãos, o verso 14 está envolvido em um contexto. Quando os judeus percebem que Pedro, que era judeu também, passa a pregar a gentios, Pedro ele é advertido pelos judeus. Os judeus dizem a ele: Pedro, você está se contaminando, ou você está se misturando com pessoas que você não se deve misturar. Afinal de contas, você é um israelita. Você não pode se misturar com os gentios. Você não pode se misturar com aqueles que não são povo, não fazem parte da nossa etnia, não fazem parte da nossa raça, não fazem parte da nossa nacionalidade. E Pedro prega aqueles homens, aqueles israelitas, com relação à sua visão, quando Deus diz a ele: levanta, mata e come, não julgue impuro o que eu purifiquei. Deus falando a Pedro. E Pedro narra esta visão, ou este êxtase que ele teve com relação a Deus, esta visão espiritual que ele deu, que ele tem com Deus, que ele teve com Deus. E no verso 14 ele diz a estes homens israelitas, ele diz assim: olha, eu fui aqueles gentios pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre eles com uma prova cabal e completa de todo aquele que recebe a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Na hora, ele tem o Espírito Santo em sua vida. No verso 15, Pedro diz, aí no capítulo 11: quando eu comecei a falar, desceu ou caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, lá em Pentecostes, lá em Atos 2, lá no princípio. Aí Pedro diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, João batizou o batismo de arrependimento. Porém, vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou sobre vós descerá o Espírito Santo. Porque todo aquele que tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador tem o Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo jamais o deixa. E para nós encerrarmos, o verso 17 nos diz assim: pois se Deus concedeu a estes homens, a estes gentios, dom que a nós nos outorgou, nos deu, quando cremos em Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Se o dom que nós, discípulos de Cristo Jesus, que caminhamos com Jesus, recebemos, e se Deus está outorgando, ou se Deus está dando este dom a outras pessoas aceitáveis a Deus, cujas pessoas Deus não faz acepção, Pedro diz: quem sou eu para não pregar a palavra a estes? Quem sou eu para fazer acepção de pessoas? Quem sou eu para dizer que este ou aquele é desprezível ou banida do nosso meio? Quem sou eu para dizer isso? Eu não posso dizer isso. Deus me mandou pregar a palavra e assim eu o farei. Cristo me mandou: pregue o Senhor Jesus Cristo, pregue o batismo de arrependimento,
salvação em Cristo Jesus. E Pedro diz: assim eu fiz, assim eu fiz. E no verso 18, que coisa linda, coisa linda. Estes homens que haviam cercado Pedro para o atemorizarem, para o confundirem com suas palavras mundanas e humanas de acepção de pessoas, de rejeição de pessoas, estes homens, ouvindo essas palavras de Pedro, apaziguaram-se. Houve paz, houve paz. E glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Logo também aos gentios, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram rejeitados, aqueles que eram deixados de lado, eles também foram buscados por Deus, e por Deus foi concedido a eles o arrependimento para a vida. Meus irmãos, na semana que vem eu quero trabalhar um pouco com vocês a respeito da pregação da palavra das missões. Mas eu queria hoje dizer a vocês algo muito importante. Meus queridos, Deus nos enviou para pregarmos. Deus nos enviou para falar de Cristo Jesus. Deus nos enviou para pregarmos palavras mediante as quais muitas pessoas serão salvas. Deus nos enviou a dizer palavras de salvação, dizer palavras de vida eterna, dizer palavras de arrependimento. Foi para isso que Deus nos comissionou e nós devemos fazer isso. A minha pergunta é: nós estamos fazendo isso? Nós temos pregado a palavra do Senhor? Cornélio era visto como um homem caridoso, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que fazia esmolas ao povo, um homem que orava, um homem que era reconhecido por seu comportamento na sociedade na qual ele vivia. E nós? Percebam que Cornélio, ele era reconhecido, ele ainda nem era salvo. Ele ainda nem havia recebido a salvação em Cristo Jesus, até que Pedro fosse a ele, pregar a palavra a ele. E nós, meus irmãos, e nós, que uma vez dissemos assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu sei que somente o Senhor é a minha única esperança, eu somente tenho salvação no Senhor, somente tenho salvação no Senhor. Será que nós temos sido reconhecidos onde nós vivemos? Será que nós temos sido reconhecidos onde nós trabalhamos por esta palavra? Será que o nosso comportamento aqui nesta igreja tem sido um comportamento de homem temente a Deus? Ou de mulher piedosa ao Senhor? Será que nós temos nos tratado com acepção de pessoas aqui? Será que nós temos nos tratado como alguns são rejeitados, outros desprezados, outros não quero nem contar? Esse não sei nem por que está aqui, esse nem por que foi salvo por Cristo Jesus. Será que nós, com irreverência, temos pensado dessa forma dos nossos irmãos? Tenhamos muito cuidado com isso, meus irmãos. Nós estamos aqui em comunidade para ouvir, aprender e confirmar as palavras de Cristo Jesus na nossa vida. O que é que nós temos feito aqui e fora dessas quatro paredes com relação à vida que Cristo Jesus nos deu? Se nós fomos recebidos por Deus em Cristo Jesus, nós somos pessoas aceitáveis por Cristo Jesus. Meus irmãos, prossigamos em nos acolher mutuamente, prossigamos em nos envolver mutuamente, prossigamos em nos abraçar mutuamente, prossigamos em sermos sinceros uns com os outros, dia após dia, seja na nossa família, seja aqui na igreja, mas procuremos viver aqui na igreja e fora dela em sinceridade, não nos rejeitando, mas procurando um ao outro em amor. Eu acho maravilhoso quando estes homens que haviam cercado Pedro para fustigarem Pedro com suas palavras mundanas, para açoitarem Pedro com seus conhecimentos hipócritas,
E quando Pedro diz a eles: meus irmãos, eu estava pregando a palavra do Senhor, eu não estava fazendo acepção de pessoas como vocês estão. E aqueles homens como que são descobertos, a sua mente é descoberta, seu entendimento é descoberto, eles falam: poxa, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Fustigando Pedro com palavras contrárias a Deus, ao comissionamento que Ele nos deu. Eu acho lindo quando a palavra me diz que aqueles homens, eles ficam apaziguados, eles passam a glorificar a Deus, eles deixam de lado seus pensamentos malditos, seus pensamentos contrários à palavra de Deus, e eles dizem: poxa, aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quantos são aqueles com quem nós nos encontramos e nós não falamos do arrependimento para a vida que só Cristo dá? Tenhamos esse despertar, meus irmãos. Tenhamos esse despertar individual. Para que nós individualmente preguemos a palavra. Quando nós individualmente estivermos pregando a palavra do Senhor com autoridade, nós estamos preparados como igreja para fazer isso. Temos que aprender a viver a mensagem do Senhor e propagá-la onde quer que estejamos. Esta é a palavra, mediante as quais muitos serão salvos. A palavra que só Cristo conduz a Deus. Fechemos nossos olhos. Deus Espírito Santo, sou muito grato ao Senhor por esta palavra. Sou muito grato ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. E que vida maravilhosa é esta, Pai. Nós muitas vezes passamos por situações embaraçosas, por situações de conflito, por situações, ó Pai, que nos confrontam, Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor me abençoe juntamente com todos os irmãos aqui presentes, para que nós, ó Pai, sejamos crentes autênticos, crentes sinceros, crentes que proclamam a Tua verdade a quem quer que seja. Que nós, ó Pai, não façamos acepção de pessoas, que nós não nos consideremos melhor que os outros, que nós não nos consideremos melhores que as outras pessoas, Deus. Que nós não nos coloquemos em pedestais em detrimento do nosso irmão, mas que nós sejamos aqui pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas apaziguadas em seus corações, pessoas que glorificam a Deus acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos no nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo.